E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, chegamos em nossa quarta aula sobre batalha espiritual, cujo autor é o seminarista, o homem de Deus, pastor Joá Caetano, um seminário realizado há alguns anos atrás, um seminário especial de Vitória, batalha espiritual. Chegamos no capítulo 2. E hoje nós vamos estudar sobre conhecendo quem nós somos e as nossas forças. Precisamos conhecer a nossa capacidade, a nossa limitação. Vejamos, nenhum exército do mundo vai à batalha sem antes ter uma visão completa. Conhecimento e avaliação de quem ele é e quantos são os soldados, que tipo de armamento possui, quais táticas e estratégias de combate serão empregadas, etc. Quem somos nós? Quantos somos? Quantos soldados estão prontos? Isso me faz lembrar até na batalha com os midianitas, lideradas por Gideão. Observe que era 32 mil homens, aparentemente apostos a pelejar, mas quando ele pergunta quem quer voltar, veja a quantidade de soldados que voltam. É impressionante. E a quantidade de soldados que vão para a batalha. Só ficou realmente 300, né? Mas 300 valorosos, né? Então vamos à palavra do Senhor. Falamos a mesma linguagem? Cantamos o mesmo hino? Quando ele fala, falamos a mesma linguagem. Ou seja, tem pessoas dentro da igreja, somos um só corpo. A igreja do Senhor, ela deve trabalhar em unidade. E imagine quando cada um quer fazer a sua própria vontade ou acha que tem que fazer o que der na teia, então é uma confusão. E é por isso que ele faz essa indagação. Falamos a mesma linguagem? Cantamos o mesmo hino? Quem são os nossos aliados? Com quantas forças aliadas contamos? Qual o nosso poder de fogo? Que tipo de armas usamos? Até onde podemos chegar? Nosso exército está alerta? Está vigilante? Quais são as nossas possibilidades de vitória? Poderemos derrotar todos os inimigos? Então é isso que todo e qualquer exército do mundo inteiro ele faz. Antes de ir para uma guerra, ele vai sentar com os seus principais e vão fazer e realizar todas as estratégias possíveis para analisar se há ou não possibilidades de ir para aquela batalha, se há possibilidades de saírem ou não vitoriosos. Quando falta o conhecimento, quando você não se organiza, quando você não busca ter a ciência, o conhecimento do campo de batalha, do campo de peleja, meu irmão, acontece uma tragédia. Você não vai para uma batalha, você não entra numa guerra de qualquer jeito, de qualquer forma, sem conhecer o seu Deus, sem saber a hora realmente de atacar. Então, esse é o nosso próximo tópico, a tragédia da falta do conhecimento. E aqui nós vamos ter 10 exemplos, vou passar todos para vocês vão fazer uma análise especial, específica de cada tópico, mas aqui eu vou embasar alguns através da leitura da palavra de Deus. O primeiro grande problema, vamos ver, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11 ao 13, já separei aqui, Êxodo capítulo 3, do versículo 11 ao 13, vejamos. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Veja esse questionamento de Moisés para com Deus, quando o Senhor se revelou ao seu servo Moisés
em meio a uma sarça ardente com o objetivo de enviar Moisés como libertador do seu povo. Deus tinha um plano maravilhoso, um plano especial para o seu servo Moisés, considerado aqui por muitos estudiosos da palavra de Deus como um manso de Deus. Então este homem questiona a Deus, dizendo: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ora, Moisés ia passar a ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele ia passar a conhecer o Deus dos seus antepassados, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que criou todas as coisas. Pois até então ele se acha indigno, ele se acha incapaz, ele se acha pequeno, e assim também muitos se acham também impossibilitados, mas quem escolhe e quem capacita é Deus. Quem envia é o Senhor. O Senhor é quem faz todas as coisas. E se Deus escolheu Moisés, se Deus iria capacitar Moisés, é óbvio, irmão, é claro que Deus ia dar estratégia, Deus estaria no controle. Mas aqui ele faz essa indagação a Deus: quem sou eu? O Senhor, ele responde quem ele é. Se vocês analisarem Isaías capítulo 43, versículo 13, o profeta ele vai dizer, olha só como é que o Senhor fala na boca do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se Deus opera, meu irmão, ninguém pode impedir, porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Ele abre porta onde não tem porta e fecha a porta da qual ninguém consegue abrir. Davi conhecia o Senhor, e é por isso que não houve tragédia no campo da batalha com Golias. Muito pelo contrário, Davi saiu vencedor, porque ele dizia: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então veja, ele sabia que ele não venceria com espadas, com lança, até mesmo porque ele não era capacitado nos armamentos humanos, mas ele tinha uma capacidade espiritual. E se aqueles que tinham capacidade espiritual não foram, eles disseram: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E Deus deu a vitória. Deus usou Davi ali como seu instrumento. E vale a pena conhecer o Senhor, vale a pena conhecer a força do seu poder, vale a pena conhecer a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, porque a falta de conhecimento tem destruído a muitos. Vejamos, e Deus disse: certamente eu serei contigo. Acabou, ponto final. E da mesma forma lá na frente, quando o homem de Deus, Moisés, é morto, Deus chama Josué, e ele diz: olha, Josué, levanta-te, que meu servo Moisés é morto, e agora, assim como eu usei ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus já está falando que seria com ele, e ponto final. Deus, quando ele diz que se responsabiliza, ele vai te dar as estratégias, ele vai te dar, o manual de como você deve seguir, como você deve prosseguir, porque Deus é poderoso e maravilhoso. Vejamos: e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha, quando você tirar o meu povo lá do Egito, isso será sinal, isso te será por sinal. O povo vem servir-me aqui neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Ele estava dizendo para Deus: olha, o que é que eu vou dizer? Quem é esse Deus? Até mesmo porque 430 anos sendo escravos no Egito, mas Deus não tirou o seu povo com mão fraca, tirou com mão forte. Foram 10 grandes pragas no Egito, e Deus era quem endurecia o coração de Faraó. Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle do Egito, no seu povo. Deus estava no controle do universo, e como ainda está, Deus está no controle de todas as coisas. Então, o primeiro grande problema
é a falta do conhecimento. Vamos para o segundo tópico, a tristeza do Senhor Deus. Aí o autor ele nos aponta Jeremias, capítulo 8, versículo 7. E o segundo tópico, ele age em concordância com os demais. Por exemplo, Jeremias capítulo 9, versículo 3, conduz a mentira e a malícia, humilha o ser humano abaixo dos animais. Isaías capítulo 1, versículo 3. Observe, Deus ele vai tratar com Isaías e vai dizer: o meu povo erra por falta de conhecimento. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Então veja mais uma vez Deus alertando a nação que a falta do conhecimento vai trazer destruição. Como houve, Deus levantou Jeremias, Isaías, levantou grandes homens para alertar a nação, para se converter, para buscar o Senhor, mas o povo não buscava o conhecimento de Deus. E o próprio Deus ele diz: o meu povo não tem conhecimento, e a falta do conhecimento tem destruído a muitos. Quarto, uma geração condenada pela ignorância. Juízes capítulo 2, versículo 10. Condiciona o coração a errar constantemente. Salmos 95, versículo 10. 7. Terríveis resultados da falta de conhecimento. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Terríveis resultados da falta de conhecimento. Vamos ver lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28, e a palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz exatamente assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Observe Paulo, ele escrevendo naquela igreja dizendo: olha, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus a todo momento, a todo instante fala ao seu povo, fala aos seus filhos, mas os seus filhos buscam não ter conhecimento de Deus. Eles não buscam se aprimorar, não buscam na oração e acabam perecendo no campo de batalha, e acabam perecendo em alguma das áreas da vida, seja ela material, física ou até mesmo espiritual, e depois questiona a Deus: por que, Senhor, nós estamos passando por isso e por aquilo? Por que o Senhor permitiu? Ora, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós buscarmos a Deus ou não. O oitavo quesito, a experiência de Josué, dos nossos ou do inimigo. Josué, capítulo 5, versículo 13, que vai falar quando o anjo aparece e ele pergunta: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos, né? Você tem que ter a experiência, e a experiência se dá com o dia a dia, né? Buscando a Deus, orando ao Senhor e tendo discernimento. É importante buscarmos discernimento espiritual para saber quem é dos nossos e quem não são, e que não faz parte dos nossos, porque o inimigo ele vem para enganar, ele é o salteador, ele é o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vem realmente para enganar. E se você observar na palavra de Deus, na tentação de Jesus Cristo, lá no capítulo 4 do Evangelho a qual escreveu Mateus, você vai ver Satanás chegando para Jesus Cristo no momento de fragilidade e tentando o enganar aonde? Na própria palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Então examine sempre as Escrituras, sabendo que texto sem contexto é pretexto para heresia. Devemos examinar e analisar a palavra de Deus com muita atenção, vendo os originais da palavra, o que significa, para não pregarmos heresias, né? Mas falarmos sempre a verdade, como o profeta Micaías. Temos aqui um nono exemplo: ignorância premeditada e deliberada. Jó, capítulo 21, versículo 14.
E o 10º, provoca a terrível ira do Senhor. Zacarias capítulo 7, versículo 11 e o versículo 12. Estes foram alguns exemplos que você pode meditar na sua própria casa e ver não somente esses versículos, mas todo o capítulo, e vocês vão acompanhar a tragédia causada pela falta do conhecimento. A falta do conhecimento traz grandes tragédias. Então devemos buscar ao Senhor, o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos dois grandes exemplos na vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele pergunta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, quando o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco: quem és tu, Senhor? E em 2 Timóteo, na carta, o 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo ele já tem uma experiência maravilhosa com Deus, quando Paulo já está experimentado em viagens missionárias, em lutas, em açoites, sofreu realmente bastante, mas estava firme, estava de pé e estava dizendo: eu sei em quem tenho crido. É maravilhoso, irmãos, quando nós passamos a conhecer o Senhor. As lutas vêm, as tempestades vêm, mas nós continuamos de pé. Por quê? Porque quem nos sustenta é o Senhor, quem nos sustenta é Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, vai nos demonstrar algo evidente de como conhecer a Deus na batalha espiritual. Conhecendo a Deus na batalha espiritual. Acompanhe comigo, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Veja que exemplo maravilhoso quando você se dá em buscar a Deus. Nunca diga que não tem conhecimento. Nunca diga que é uma pessoa ignorante, até mesmo porque se você for lá para Tiago, capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus conhecimento, peça ao Espírito Santo para te inspirar, para te ensinar, para te mostrar as revelações da palavra de Deus, e ele, sem sombra de dúvidas, vai te ensinar. Mas peça, Tiago ainda dá um conselho dizendo: peça com fé, porque aqueles que não têm fé, aqueles que duvidam, são semelhantes à onda do mar, que é inspirada para onde o vento realmente o levar. Então tenha fé, peça com fé, na convicção e certeza que Deus ele vai te dar e vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. 3 instrumentos da revelação de Deus. Vejamos 3 instrumentos da revelação de Deus. O primeiro, ele é revelado através da natureza. Ele revela as obras de Deus. Aonde eu posso ter como referência bíblica? Você pode anotar aí. Atos, capítulo 14, versículo 15 ao 17, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10, Isaías, capítulo 12, versículo 26, Salmos 104, todo o Salmo 104, Jó, capítulo 5, versículo 3, Livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, e Jó, capítulo 12, versículo 6. Você vai ver esse primeiro instrumento da revelação de Deus, que é o da natureza. Ele revela as obras de Deus. Segundo, ele é revelado através da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus. Anote aí. Evangelho a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 1, que vai nos contar que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, O verbo simboliza a ação de Deus, mostrando que Jesus sempre esteve com Deus, apesar de não ser conhecido como Jesus no Velho Testamento, mas ele foi apresentado no proto-evangelho,
lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então você pode anotar Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, versículo 12 e o versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 3 e o versículo... capítulo 2 e o versículo 3, justamente. E logo após 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E o terceiro instrumento da revelação de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Todo esse conjunto de livros, ao todo 66 livros, ele é revelado através da Bíblia, revela a palavra de Deus. Onde eu posso acompanhar? As referências bíblicas estão Deuteronômio capítulo 2, versículo 2, Evangelho qual escreveu Marcos capítulo 4, versículo 28 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Agora vamos ver apenas 4 itens de números expressivos sobre Deus na Bíblia. São suficientes, são os números expressivos que você vai identificar Deus na palavra de Deus. O primeiro, a Bíblia menciona especificamente 44 aparições pessoais de Deus na história. Em toda a palavra de Deus, você vai encontrar 44 aparições pessoais de Deus na história. Segundo, as Escrituras mencionam ao todo 46 atributos pessoais de Deus. Atributos é aquilo que só o Senhor realmente tem, só aquilo que Ele possui. E um dos atributos que eu gosto sempre de compartilhar com os meus irmãos é a imutabilidade. O que é a imutabilidade? Ele não muda, ele continua o mesmo, de geração em geração. Ele é sempre fiel, ele é sempre verdadeiro, ele é sempre amoroso, ele sempre age de justiça, de misericórdia, de bondade. Ele não muda. Passam-se os tempos, passam-se as estações, mas Deus continua o mesmo, velando sempre pela sua palavra. Ele diz que Deus não é como o filho do homem. Aquilo que ele fala, ele faz. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Um segundo tópico que eu posso usar como um atributo de Deus é a onipotência. Só Ele tem todo o poder. Só Ele. Muitos têm um poder que é dado por Deus, mas Deus tem todo o poder. Todo o poder. Ele é onipresente. Você pode acompanhar isso no Salmo 139. Onipresente significa dizer que Deus está aqui comigo, está aí com você, está em todos os lugares ao mesmo tempo, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Eis aí o quarto atributo, a onisciência de Deus. Ele conhece o meu levantar, o meu deitar, o meu assentar. Ele sabe o que cada um pretende dizer antes mesmo de abrir a boca. Ele sabe o que vai acontecer. Então, irmãos, ao todo, as Escrituras mencionam 46 atributos pessoais de Deus. Procure conhecer o Senhor, procure conhecer a força do seu poder, e certamente você será maravilhado com o conhecimento de Deus. Somente no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais mencionou e falou sobre a vinda de Jesus Cristo, encontramos 130 declarações que provam a existência de Deus. Mais uma vez cito aos irmãos, Isaías 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando o Senhor, quem impedirá? Isaías 45 é um capítulo especialmente destinado a descrever os atos de Deus, como também o Salmo 107, um capítulo importante no estudo de teologia própria e da descrição dos nomes pessoais de Deus. Vamos ver o Salmo 107? Me permita
ler juntamente com os meus irmãos. Não esqueça que a cada estudo esteja sempre com caneta, papel em mãos, para anotar os versículos, as referências bíblicas, para que logo após o estudo você possa acompanhar, né? Sempre acompanhe, estude, procure conhecer, fazendo lá como nós lemos no livro de Oséias, né? Procurando conhecer a todo momento, a todo instante. Vejamos o Salmo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, os que congregou nas terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidades que o habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfaleciam, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades, e os levou por caminhos direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu os bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas, à sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e Ele levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem os céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaiam-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-nos na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciões. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade do que neles habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam uma cidade para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem frutos abundantes. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto refúgio e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Aqui, amados irmãos, eu quero trazer uma breve reflexão sobre o que estamos estudando. Para você que ainda não conhece a Deus,
Para você que talvez teve uma vida completamente longe e distante da presença do Senhor. Quem sabe você próprio se julga culpado de todos os crimes, de todas as coisas maldosas feitas pelas suas próprias mãos. Mas se você conhecer o poder que há na pessoa de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, meu amado, você vai se maravilhar e vai ver que não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus, ele perdoa a você e a todos aqueles que chegam-se a ele arrependidos. Se tão somente você se arrepender dos seus maus caminhos e confessar ao Senhor Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador, pode ter certeza que Deus, ele vai te perdoar, Deus vai te abraçar e Deus vai te dar uma nova vida, porque é isso que ele quer. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não, irmãos. Muito pelo contrário, ele quer e deseja que todo ser humano seja alcançado através da sua palavra. Então conheça a Deus. Deus é um ser pessoal. Veja aqui o que o estudo vai nos revelar, vai nos trazer. Todas as características de uma personalidade são encontradas em Deus. Ele se apresenta aos homens como um espírito pessoal infinitamente superior ao homem. Deus é uma pessoa perfeita. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. E Ele sabe das nossas fraquezas, sabe que nós somos pequenos. Mas Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é perfeito. É louvável possuir um conceito de Deus baseado nas Sagradas Escrituras. É louvável você conhecer a Deus nas Sagradas Escrituras, mas devemos recordar que não é suficiente ter um conhecimento intelectual, somente intelectual com o Senhor. Acima de tudo, devemos ter experiência com Deus. E você pode ter um conhecimento maravilhoso com Deus. Aí mesmo no local onde você está, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, no seu localzinho onde está só você, você pode convidar a Deus para sentar aí do teu lado e dizer: Senhor, eu quero aprender mais de Ti, mas eu não quero aprender tão somente na teoria, eu quero partir para a prática. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ter discernimento. Senhor, fala comigo. Grandes homens passaram por esta terra, tiveram experiências maravilhosas com Deus. John Wesley, o tição tirado do fogo, da qual ele foi apelidado, os apóstolos, os discípulos, enfim, e ainda muitos outros que estão aí até mesmo no anonimato, mas que têm uma experiência maravilhosa com Deus. Há aqueles que não têm nem essa experiência intelectual com o Senhor, mas muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma experiência fantástica com o Senhor, porque eles buscam através da oração, em constante oração, buscando ao Senhor, e o Senhor se revela para tais pessoas. Vejamos. É louvável possuir um conceito de Deus baseado nas Escrituras, mas devemos recordar que não é suficiente ter um conhecimento intelectual com o Senhor. O ideal é que possuamos um conhecimento espiritual, experimental do Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Vejamos. Estude as seguintes passagens: Jó, capítulo 22, versículo 21, Isaías, capítulo 1, versículo 18, Salmos 33, versículo 5, Jó, capítulo 23, versículo 13, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Porque, olha só, Isaías 57, 15 nos diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que Deus maravilhoso! Deus pode estar presente e se fazer presente dentro do teu coração, dentro da tua vida. Permita a habitação de Deus e do Espírito Santo na tua vida.
Provas e personalidades de Deus. Primeiro, ele é Deus vivo. Daniel capítulo 6, versículo 20. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Deuteronômio capítulo 5, versículo 26. Deus é um Deus vivo. Ele fala. Deus não está com seus lábios tampados. Ele não está ele escuta, ele não está com seus ouvidos tampados. Ele não está com suas mãos atadas. Vamos por partes, glória a Deus. Ele fala, Êxodo capítulo 34, versículo 29. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 15. Isaías, capítulo 52, versículo 6. Hebreus, capítulo 12, versículo 25. Ele responde ao homem. Então vale a pena clamar por ele, vale a pena orar a ele. Veja, Gênesis capítulo 18, versículo 27 ao 33, Deuteronômio capítulo 26 ao 7, Jonas capítulo 2, versículo 2. Ele cuida de nós, ele cuida do ser humano. Mateus capítulo 6, versículo 26 e o versículo 28 ao 30. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus, ele se alegra, e principalmente a festa nos céus e uma alegria no coração do Pai, quando o pecador se arrepende dos seus pecados e volta para Deus, quando há uma reconciliação para com Deus, quando há uma aceitação da palavra do Senhor, uma aceitação verdadeira, onde há purificação pelo sangue do Cordeiro. Aonde estão os versículos da qual Deus se alegra? Salmo 69, versículo 30 ao 31. 1 Reis, capítulo 3, versículo 10. Ele ama, e nós temos um versículo mais conhecido, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 5, versículo 8. Ele também odeia. Está em Oséias capítulo 6, versículo 16. Veja que Deus é um Deus de sentimento. 1 Reis capítulo 11, versículo 9, onde vai nos falar que ele também odeia. Mas Deus também tem zelo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 15. Vale a pena fazer uma reflexão de todo Deuteronômio capítulo 6. É um aprendizado para a tua família, para você instruir os teus filhos, é algo maravilhoso. Ele se ira, Deus se ira. O próprio Jesus, quando estava na terra, ele se irou, saiu quebrando toda aquela questão do comércio que estava fazendo na casa de Deus, casa esta chamada casa de oração. Ele se entristece, Gênesis capítulo 6, versículo 6, e principalmente, irmãos, quando a sua criação se rebela contra ele, se afasta da sua presença. Ele odeia. Josué, capítulo 1, versículo 10. Ele abençoa. Josué, capítulo 9, versículo 15. Ele conduz. Josué, capítulo 24, versículo 8. Vejamos agora alguns nomes de Deus. As Escrituras registram enfaticamente os nomes de Deus, manifestando-os em diferentes circunstâncias que ninguém jamais pode ignorar. São milhares de referências sobre os nomes de Deus. Primeiro, é um nome santo. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Lucas capítulo 1, versículo 49. Salmo 111, versículo 9. É um nome grandioso. Salmos capítulo 8, versículo 1. Salmo 76, versículo 1. É um nome poderoso, o nome de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Salmo 71, versículo 19. E o evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 49. O nome de Deus é um nome maravilhoso. Salmos 40, versículo 5. E Juízes 13, versículo 18. É um nome eterno. O nome de Deus é um nome eterno. Salmo 72, versículo 17 e Isaías 63, versículo 12. O nome de Deus é um nome glorioso. Deuteronômio capítulo 28,
versículo 58, Salmos 72, versículo 19, e o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 28. E ao nome que está perto. Salmo 75, versículo 1. Então, estas são as referências que registram enfaticamente os nomes de Deus manifestados em diferentes circunstâncias, né? Que jamais ninguém pode ignorar. Os 5 principais nomes de Deus. Você quer saber os 5 principais nomes de Deus? Então, vamos lá. Primeiro, Elohim, no original, que significa Deus poderoso em sua forma plural, Criador, Elohim. Então, quando você ouvir Elohim, significa dizer Deus poderoso em sua forma plural, simbolizando o Criador de todas as coisas. Jeová, certamente você já ouviu este nome, Jeová, é Deus autoexistente, revelador e remidor, aquele que perdoa pecado. El significa Deus poderoso, forte, pioneiro, primeiro. Ele é o alfa. Eloá, Deus essencialmente divino. Adonai, Senhor, mestre, dono do seu povo. E aqui também nós temos os 7 nomes adicionais de Jeová. Jeová Jireh, o Deus que provê, Gênesis 22. Jeová Rafá, o Senhor que sara, Êxodo capítulo 15, versículo 16. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo capítulo 17, versículos 15 e 16. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, Juízes capítulo 6, versículo 24. Jeová Raá, o Senhor que é pastor, Salmo 23, salmo bastante conhecido também, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jeová Tsidkenu, Jeová Tsidkenu, Deus que é justiça, né? Minha justiça é. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Quem clamou, quem tratou desta forma foi este profeta que tanto foi injustiçado. Nós temos o 7º, Jeová Chamar. E esse é um dos que eu sempre gosto de referir. Jeová Chamar. O Senhor está aqui. O Senhor está bem próximo. Ezequiel 48, 35. Ezequiel 48, 35. Então, nós temos alguns outros nomes, mas esses nomes nós vamos falar sobre no nosso quinto vídeo desse estudo. Veja que nós vamos falar no próximo vídeo sobre outras composições com o nome de Jeová, nomes e títulos de Deus na batalha espiritual. Vale a pena, irmãos, conhecer Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, fiel, santo e verdadeiro. Então, nos acompanha no nosso próximo quinto vídeo sobre batalha espiritual. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.